boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo à noite informativa desta sexta-feira. Hoje vamos abrir a falar do tema que tem estado a marcar a atualidade no mundo da academia, nomeadamente esta questão da reprovação em massa dos candidatos às carreiras de juiz e procurador. Este é um padrão que se verifica desde 2018, 19, 20 e 21. Está aqui comigo Elisa Samuel, diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, com quem vamos abordar este tema, tentando compreender que razões é que levam a que o Centro de Formação Jurídica e Judiciária não consiga, há 3 anos, preencher as vagas que disponibiliza para a formação de juízes e procuradores. Esta informação é muito importante porque os juízes decidem sobre a vida das pessoas. Muito boa noite, diretora. Seja bem-vinda aqui ao Noite Informativa de hoje. Boa noite, Mocip. Obrigada pelo convite e boa noite também aos telespectadores que nos assistem a partir das suas casas. Exato. Desde 2018 que anualmente sempre fazemos uma discussão sobre os resultados do centro do qual é diretora. Olhamos para os dados de 2021, o padrão mantém-se. Qual é o quadro geral de 2021 para depois entrarmos nas questões mais de detalhe? Muito bem. Primeiro, permita-me usar esse espaço para felicitar os candidatos, os 153 candidatos que conseguiram, portanto, passar à fase seguinte do concurso e encorajar os que não conseguiram para que se preparem cada vez mais e de uma forma muito, digamos assim, objetiva. O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, através do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, incumbe a esta instituição formar e qualificar todos os operadores da Justiça que trabalham no sistema da administração da Justiça, incluindo magistrados, portanto, juízes e procuradores. Este concurso de recrutamento e seleção digamos assim, a expressão política importantíssima. Exato. Em cada Estado de Direito Democrático. Como sabe, não se pode falar em consolidação do Estado de Direito se os tribunais, numa perspectiva global, não fizerem o trabalho de forma eficaz, célere e acessível a todos os cidadãos. Ora bem, para que estes tribunais trabalhem nesta perspectiva, é necessário que os recursos humanos, sobretudo os magistrados, sejam muito bem selecionados e muito bem formados. Exato. Eu perguntava qual é a fotografia, portanto, do concurso para 2021. Ok. Estes dados dos mais de 600, 667 para ser mais preciso. Dos quais só 153 é que transitam para a fase seguinte, que são os exames psicotécnicos. Exatamente. E os mais difíceis, se olharmos um bocado para o histórico. O quadro geral, especialmente a questão das notas, quando olhamos para os resultados, são poucos destes 153 os que passaram com a nota mínima aceitável de 10. Os outros tiveram que ter, digamos, algum empurrão. É para descrever este quadro em termos dos resultados desta fase. Ok. Eu diria, como disse no início, desde 2018, portanto, desde o 18º curso, que foi feito em 2018, que não estamos a conseguir preencher, é facto, não estamos a conseguir preencher as vagas disponíveis para essas carreiras. Em 2018, tínhamos 60 vagas disponíveis, conseguimos preencher apenas 34. Em 2019, para o 20º curso, tínhamos 120 vagas disponíveis, conseguimos preencher 103. Eu diria que em 2021 o saldo é positivo. Vamos lá ver, nós estamos a passar para a segunda fase do recrutamento, que é a fase dos testes psicotécnicos, com 153 candidatos aprovados. É verdade que o concurso exige, para que os candidatos passem para a fase seguinte, exige que tenham nota, uma média mínima de 10 valores, relativamente a 3 cadeiras, áreas temáticas, cadeiras, se quiser, muito importantes na carreira, que Exato. São o direito civil, o direito penal e o direito constitucional. Portanto, a média destas 3 deve ser, no mínimo, 10. Entretanto, por conta da situação que o país e o mundo vive, da pandemia,
da Covid-19, a preparação também, nós acreditamos, como Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que os candidatos tiveram, de alguma forma, dificuldades. Exato. Provavelmente, para se preparar, o acesso à informação jurídica, em termos de documentação... Houve um relaxamento, diretora? Pode ter sido. Eu não diria relaxamento. Nós vamos dizer assim, porque também levamos candidatos que têm 9,5, que no fundo são 10 valores. E ainda mais... Aproximadamente. Mas é preciso perceber o seguinte... o processo de seleção e recrutamento não só olha para a componente técnico-jurídica, é preciso olhar para a componente técnico-jurídica, sim, porque os candidatos devem estar muito bem preparados para exercer funções complexas. Entretanto, também tem a componente humana, a componente da personalidade, a componente das habilidades, exame para o qual estes 153 transitaram. Exato. Aí eu diria... Mas não é um alerta vermelho ou amarelo, se quisermos, de perto de 700, só 153 transitarem para os psicotécnicos? Bem, repara, se nós fizermos uma média em termos de vagas, nós estamos a falar de 120. É verdade que é arriscado, é preciso reconhecer, é arriscado levar 153 para a fase dos psicotécnicos. Exato. Okay? Entretanto, já é um bom número se pensarmos que temos pelo menos acima daquilo que são as vagas disponíveis. Exato. Ou a questão do direito constitucional. E um dos maiores erros cometidos é de que os estudantes, que tem de ficar claro, são licenciados e alguns mestres em direito não souberam responder o que é uma Constituição da República. Exato. Bem, infelizmente tivemos esta situação. O direito constitucional é uma das cadeiras importantes para este curso. Desde logo é o direito constitucional onde nós encontramos a proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. E os juízes e procuradores devem necessariamente promover, no âmbito de suas funções, as liberdades, garantias e direitos fundamentais. E, portanto, infelizmente, realmente foi a percentagem dos que acertaram a questão sobre o que é uma Constituição em sentido jurídico, sublinhe-se, em sentido jurídico, e 76% de respostas erradas. Isto é grave, diretora. É um indicativo que temos que nos obriga a refletir. Exato. Não só ao centro, os candidatos, mas também os docentes, provavelmente das faculdades. Provavelmente tenhamos de repensar em metodologia, em outro tipo de metodologia, num processo de transmissão de conhecimentos, no processo de ensino-aprendizagem. Exato. Na vossa análise, onde é que está o problema? São os vossos exames que são difíceis ou são os alunos que não estão preparados? Porque a questão do que é uma Constituição é uma questão simples, ainda mais para um estudante licenciado. Portanto, com habilitações de licenciatura ou mestrado, não saber responder o que é uma Constituição. Onde é que está o problema? Porque o centro, portanto, acolhe pessoas que foram formadas já em instituições credenciadas pelo Estado. E estas pessoas têm um diploma de que entendem de direito. Onde é que está o problema no vosso entendimento? Bem, eu sou da opinião que quando temos problemas sérios como país, apontar o dedo não resolve. Temos é que debater, e aproveito para agradecer a esta oportunidade que a STV nos está a dar, de debatermos esta questão da formação e do ingresso nas carreiras, principalmente nas carreiras das magistraturas. Debate-se tudo neste país, mas debater, pensar e trazer soluções muito concretas com relação a como é que vamos melhorar o ensino técnico-profissional. Não estou a falar do ensino no geral, eu penso que falta um pouco disso. Exato. Vamos lá ver. Como país, eu penso que demos um salto positivo se olharmos para os últimos 20 anos. Eu estou a falar de últimos 20 anos porque o centro existe há 22 anos, faz 23 anos este ano. E, portanto, há 20 anos, o número do concurso, nós estamos no concurso número 20, portanto, há 20 anos que nós vimos fazendo, portanto, a seleção e recrutamento. Ora bem, se há 20 anos atrás nós só tínhamos duas grandes universidades,
não é? A Universidade Eduardo Mondlane, a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e a Faculdade de Direito da Universidade Católica, hoje nós estamos a falar de uma média de 30, no mínimo, universidades e as suas correspectivas faculdades de Direito. Para mim, isso é um salto positivo. O número de candidatos nos 3 anos, nos 3 concursos, explica a oferta. Exato. Nós crescemos em termos quantitativos no que tange ao número de faculdades. Entretanto, o ponto de interrogação está se nós efetivamente acompanhamos este crescimento com a qualidade na formação. E nesse aspecto eu diria, lamento, me parece que não. Exato. O termômetro para esta minha afirmação é exatamente o resultado. Repara, o Centro de Formação Jurídica Judiciária é o maior consumidor do que as faculdades de Direito estão a produzir neste país. Eu digo o Centro de Formação Jurídica Judiciária e não estou-me a referir com relação ao curso somente dos magistrados. O Centro forma magistrados, forma oficiais de justiça, forma defensores públicos do IPAS, forma conservadores e notários, administradores judiciais. Portanto, estou a falar de carreiras que têm de ter, no mínimo, uma licenciatura em Direito. Nessas carreiras todas, nesses concursos para essas carreiras, tem o mesmo problema? É o mesmo padrão? Não, porque o Centro, neste momento, o único curso que cabe ao Centro proceder à seleção e recrutamento é o curso para as magistraturas. Exato. As magistraturas comuns, tanto comuns como as magistraturas especializadas, juízes administrativos e procuradores para a área administrativa, fiscal e aduaneira. Portanto, o Centro faz a seleção para os tribunais comuns. O resto das carreiras é feita uma seleção para as instituições interessadas e o Centro faz a formação. Portanto, é uma entrada direta ao Centro. Exatamente. Para que não se perca, diretora, estávamos a falar da questão da qualidade. Do alargamento do ensino superior ou de instituições de ensino superior versus a questão da qualidade. Portanto, criamos muitas instituições de ensino superior, mas este crescimento não foi correspondente à qualidade. É este o... Receio que possamos afirmar que sim. Quer dizer, e repara, este crescimento em termos de qualidade tem tem muitos fatores que contribuem para isso, certo? Não sou especialista para fazer este tipo de análise, mas a análise que a gente pode fazer destes resultados, do nível de perguntas que aqui foram feitas, chegamos à conclusão que provavelmente tenhamos que sentar o Centro de Formação e faculdades de Direito para podermos eventualmente articular na metodologia, porque as faculdades de Direito as universidades têm um papel importante na construção de uma nação, certo? Exato. E, portanto, preparam os homens e as mulheres do amanhã, não é? Para servir o país e a nação. Nessa preparação, tem em conta os desafios e as problemáticas da sociedade em que se inserem. E então, eu penso que, ou seja, nem todos os juristas que são formados nas faculdades de Direito ingressam para as carreiras de que o Centro se ocupa a formar, claro. Mas então, é preciso que haja esta interdisciplinaridade para que a gente possa estudar melhor como é que vamos preparar as saídas profissionais. E este processo deve começar nas faculdades de Direito, se calhar um pouco mais atrás. Exato. Mas neste momento, o que eu posso dizer como Centro é que estamos já a evoluir, se quiser, olhando para os últimos 3 concursos, no ingresso ao concurso. Porque as fases para chegar a magistrado não é só o concurso, né? Ainda temos um ano de formação. E depois da formação, há um estágio jurisdicional e depois disso é que as magistraturas, portanto os Conselhos Superiores das Magistraturas recebem a lista dos graduados para poder colocá-los a trabalhar. Né? E por falar de estágios, senhora diretora, também acompanham-se situações de, portanto, candidatos que entram no Centro, portanto são admitidos, conseguem as notas, passam pela formação de um ano, vão ao estágio e são devolvidos. Há casos destes. É a cadeia toda ela que tem problemas, diretora. Bem,
olha, não seríamos um país se não tivéssemos problemas. Exato. Mas deixe-me lhe dizer que, fazendo um estudo comparado das escolas de formação no mundo, se quiser até em África, isto é um fenómeno que acontece. Acontece. Não devia acontecer, porque nós estamos a falar de uma formação... Já vamos ao estágio. É isso. Depois de passar pelo centro. Não devia acontecer. Daí dizer o seguinte: provavelmente nós, como centro, também devemos fazer uma autorreflexão e melhorar, provavelmente, o corpo dos nossos docentes, que são profissionais da área. Nós estamos a falar de magistrados, advogados e outras, portanto, outras áreas do saber profissionalizante que participam da formação. Portanto, é um processo contínuo, município. Nós não podemos dizer que chegamos aqui e conseguimos a fórmula. É um processo de reflexão contínua e que todos temos de fazer. Exato. Senhora diretora, o país tem metas políticas de formação de magistrados. Em 2018 não conseguiram preencher as vagas que tinham sido criadas, 19 idem, eventualmente acontece em 2021. Esperamos que não. Até onde é que vocês vão resistir no filtro de admissão? Até que ponto é que não vai haver relaxamento, por exemplo, à iniciativa governamental, um distrito, um tribunal? Isso pressupõe que haja gente, que o Centro de Formação Jurídico Judiciária, que é o único centro de formação das magistraturas, forme um número mais elevado destes profissionais para poder atingir este objetivo político de um tribunal, um distrito. Disse que houve a questão da pandemia, teve que haver, digamos, alguma condescendência. 9,5 permitiu-se que as pessoas fossem demitidas. A questão é, até que ponto é que o centro vai resistir a pressões para não se abrir num quadro em que não devia, no sentido de que vai ter que relaxar o acesso para garantir que determinadas metas elas sejam cumpridas? Município, o relaxamento ou pressão, quando diz pressão, naturalmente está a falar da pressão, tendo em conta as questões de que apresentou a necessidade de magistrados, é facto. Nós somos quase 30 milhões de habitantes, a rácio de juiz como é que se diz? A rácio por habitantes, nós estamos a falar de uma rácio de um juiz para 100 mil habitantes. E, portanto, este número não está a haver mudanças nesse sentido. Portanto, nós não podemos falar aqui em relaxamento. Está fora de questão. É preciso perceber que o ingresso nesse tipo de carreiras deve ser ao mais alto nível de qualidade. Nós temos que captar no mercado jurídico, portanto, no leque do que as faculdades de direito oferecem, nós devemos captar os melhores para ingressarem para ainda que seja para dar aulas apenas um estudante. Exatamente. Não pode haver relaxamento. Relaxar na seleção e recrutamento, nós estaríamos aqui a falar em relaxar na responsabilidade que o Estado tem para prover a boa administração da justiça. Repare, é possível fazermos, portanto, respondermos à iniciativa presidencial? Sim, é possível. Por isso é que nós subimos de 60 vagas que vínhamos oferecendo para 120. Duplicamos as vagas. Exato. Se nós fizermos em 5 anos, se conseguirmos preencher as vagas, ainda que não consigamos preencher, se nós recrutarmos 100, por exemplo, o curso que está a terminar agora, vamos entregar as magistraturas, devíamos entregar 103, infelizmente, porque alguns não passaram à fase seguinte, vamos entregar 89. É próximo, né? Exato. Se nós entregarmos no mínimo 100 por ano, nós conseguimos responder à iniciativa presidencial. O que não podemos fazer é baixar de nível. Isso não pode acontecer. Não se vai relaxar as formas de acesso? De forma nenhuma. Vamos melhorar. Temos que melhorar todos. Candidatos, formandos, formadores, equipa técnica do Centro de Formação Jurídica Judiciária, instituições da administração da justiça. Todos nós devemos melhorar a nossa prestação para que estes candidatos sejam bem selecionados, sejam bem formados e que, depois disso, eles consigam responder à demanda que o país nos apresenta. Exato. Senhora diretora, vamos tentar pôr o dedo na ferida. Está neste centro há muitos anos,
é juíza, portanto, passou por esta formação, andou nos tribunais, é estudante eterno. O que está a falhar aqui nas universidades, senhora diretora? É como eu disse, não há um elemento que a gente possa apontar e dizer que o que está a falhar, por exemplo, são os docentes. Ou o que está a falhar é a direção, ou as políticas públicas de educação profissionalizante ou educação superior neste país. Eu acho que é uma conjuntura, né? Eu diria, nós devíamos começar até a partir de casa, da educação que os nossos pais nos dão. Direito, eu costumo dizer, não é uma questão de lei só, é uma questão de bom senso. Bom senso ensina-se a partir de casa, das igrejas, nas escolas, na comunidade em que nos inserimos. Acho que falta um pouco disso, acho que falta um pouco de pertença. Nós temos de ter como cidadãos, crianças, adultos, idosos, todos nós temos de pensar, sabe? Uma questão de valores. De valores, é isso que falta. Se olhar para estes exames, nem tudo que está aqui é técnico-jurídico. Há questões de cultura geral. Questões de cultura geral. Mas os estudantes aí também... Nós, por exemplo, se me permite, há uma pergunta que nós fizemos. Qual foi o instrumento pelo qual foi declarado o estado de emergência? Que era simplesmente para dizer um decreto presidencial. Concorrentes não conseguiram dizer isso. Tivemos a percentagem dos que acertaram, nós estamos a falar de uma percentagem de mais ou menos 38. Dos que acertaram? Sim. Dos maior parte? Erraram. Portanto, esta pergunta, na minha perspectiva, devia ser acertada em 100%. Porque é um assunto do dia a dia. Não é jurídico, não é uma questão somente jurídica. Portanto, é esta questão, eu penso que falta um pouco disso em todos, formandos, estudantes, formadores, docentes. Temos que pôr a mão na consciência e, portanto, querer melhorar. E o querer melhorar implica aceitar, sim, estes resultados, sabe? E refletir sobre eles e encontrarmos soluções conjuntas. Isso é possível. Exato. Vocês, com base nos candidatos, portanto, todos eles que concorrem, os que passam para as fases seguintes, vocês conseguem ver de que universidade vem e a partir daí fazem um ranking. Quando estávamos a ver, por exemplo, não é a UEM que mete mais concorrentes no Centro de Formação Jurídica e Judiciária, já há pelo menos 3 anos. É a Universidade Católica. E há universidades que não conseguem meter nem sequer um estudante ou um candidato para a carreira numa das 2 magistraturas. Portanto, há universidades, de facto, em que os seus alunos não são capazes de responder às questões básicas de cultura geral, mas também às questões de direito. Exato. Infelizmente, é facto. A Universidade Católica, pelo menos nos 3 últimos concursos, tem estado a meter mais candidatos. Mas isso pode ter que ver, por exemplo, com os timings em que as universidades, como é que eu vou dizer, os registros académicos das universidades, por exemplo, estão em condições de responder aos requerimentos que são feitos para passarem os certificados. Penso que pode ser por aí, porque difere de universidade para universidade. Mas, de facto, por exemplo, nós tivemos este ano, a Universidade Católica teve como candidato 168 candidatos, dos quais 127 excluíram e 41 admitiram. A Universidade Eduardo Mondlane, portanto, teve 76 candidatos, dos quais 41 admitiram e 35 excluíram, e 35 admitiram. E por aí fora. Portanto, nós fazemos não é ranking, mas pronto, uma relação das universidades que nos fornece. Há uma parte importante de universidades que nem um candidato consegue colocar. Quanto a isso, não posso dizer quais é que não conseguem colocar. E depois, aqui estamos ainda a falar portanto, da parte técnica e também de cultura geral, mas depois já há a parte mais complexa, que são os exames psicotécnicos. São 153. Qual é a expectativa, considerando 2018,
2019. Eventualmente, desde 53, na triagem não se preencham as 120 vagas disponíveis. Oxalá que a gente consiga desta vez. Aí está, o teste psicotécnico é uma das provas previstas no regulamento do concurso e da análise que a gente faz é a prova mais importante. É como eu dizia há pouco, não é só a componente técnico-jurídica que é importante para ingressar nestas carreiras, acima de tudo, nos tempos que correm, nós temos estado a acompanhar os Conselhos Superiores das Magistraturas, ano após ano, a expulsarem magistrados por condutas impróprias, oficiais de justiça também por condutas impróprias, e portanto a questão da ética e da integridade, a questão da responsabilidade, da maturidade, ela é muito importante nos tempos que correm. E os testes psicotécnicos, embora não seja de uma forma definitiva, não é? Porque muitas das vezes até são pilhas de exames que são feitos para aferir das competências e das habilidades dos candidatos para o exercício na carreira das magistraturas, mas também para aferir do nível de personalidade, de juiz de personalidade, se existem ou se não existem. Então não são, diríamos assim, não são infalíveis os testes psicotécnicos. Dão mais ou menos uma informação sobre a personalidade dos candidatos. É um processo contínuo esse de formação do perfil adequado para exercer estas carreiras. Comparando com os outros países, Moçambique até tem um modelo que eu diria bastante positivo, que é um modelo de carreira, não é? Os magistrados ingressam na carreira muito jovem e vão crescendo com os seus erros, vão crescendo com a experiência, com o tempo, até chegarem ao topo da carreira, que é o Tribunal Supremo. Exato. E, portanto, eu diria que o teste psicotécnico, embora definitivo, sim, mas é possível que eles consigam responder adequadamente ao que se pretende. Exato. A diretora percebe a preocupação que este tema levanta. Há formações, há cursos em que está em jogo a vida das pessoas. Exatamente. Há a medicina, por exemplo, há o jornalismo já agora, há também a questão dos magistrados. Exatamente. Decidem sobre a vida das pessoas. Portanto, o que se discute aqui é o risco de faltar um certo filtro ao centro e deixar escapar maus procuradores, maus juízes que, por conseguinte, vão conduzir mal os processos e prejudicar a sociedade. Até esta a preocupação quando se olha para estes números e cria algum susto, como é que uma profissão tão importante e tão nobre temos resultados e não se conseguem preencher vagas. Não é um simples concurso, Mucipo. Nós estamos a falar de um concurso que vai trabalhar o perfil de pessoas que vão ocupar cargos de soberania. A Constituição estabelece que os tribunais são órgãos de soberania e, por sua vez, os juízes, principalmente, são titulares do órgão de soberania. É como diz, são pessoas que vão, sim, ter que resolver conflitos entre pessoas, entre sociedade, vão ter que decidir sobre propriedade, vão ter que decidir sobre liberdades e garantias e estas pessoas têm de ser selecionadas dentre as melhores em termos de personalidade, acima de tudo, mas também o domínio, a aptidão técnico-jurídica para poder melhor resolver os problemas que nos apoquentam. E por isso o filtro, como eu digo, não pode baixar, não pode ceder, não pode relaxar. O que pode acontecer e o que deve acontecer é que os candidatos devem se preparar. E a preparação não inicia somente quando o centro publica o edital. A preparação deve iniciar muito antes. Quiçá nas faculdades de Direito, devem iniciar a preparação. Quanto a isso, até é importante que se diga, as faculdades de Direito, há uns 10 ou 15 anos atrás, iniciaram com as clínicas jurídicas. Portanto, que são departamentos nas universidades
onde os estudantes, durante a formação, já começam a tratar de questões processuais nos tribunais ou por via do IPAS. Isto é muito bom, porque para aquele estudante de direito que queira ingressar, principalmente nas carreiras das magistraturas, já está aí em contacto com a realidade processual que vai encontrar quando quiser ingressar para esta carreira. Então a preparação deve ser anterior à publicação do edital, porque se for somente na hora da publicação do edital, este candidato está à procura de emprego, nada contra, obviamente que não, está somente à procura de emprego, tanto se lhe faz se consegue entrar neste concurso ou não, mas se efetivamente os candidatos... E esta questão da procura do emprego e não vocação, não é uma das razões que explica com que se tenha tanta gente, mas muita desta gente não tenha habilidades para o curso? Infelizmente, acabamos pensando que sim, não é? Mas repara, a procura de emprego não é mal de todo, todos nós temos que trabalhar, temos que pagar contas. Mas, entretanto, é bom quando nós trabalhamos, o município faz o seu trabalho como jornalista e faz bem, se eu posso dizer isso, não sei se eu posso. Mas prepara-se para isso, não é? Cada dia que passa do seu trabalho, você tem de ter a perspectiva de querer melhorar. Os candidatos também, se quiserem ingressar nestas carreiras, devem necessariamente mudar de estratégia, ou melhor, criar uma estratégia para se prepararem, ingressarem e, uma vez lá dentro, pautarem pelos mais altos níveis de padrão ético e de integridade. Elisa Samuel, diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, muito obrigado pela sua presença e por esta discussão relativamente a estas reprovações dos candidatos às carreiras de juiz e procurador. Muito obrigada pelo convite. Bem, caro telespectador, vamos